ato de fé, né, que foi mandado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Fazer isto em memória de mim. E nós temos a imensa honra de hoje sentarmos à mesa do Rei e participarmos do corpo e do sangue de Jesus, apresentado pelo suco e pelo pão que está na nossa bandeja. Quero apresentar os nossos visitantes nessa noite. Estamos visitando hoje o pastor João Carvalho, que é o secretário de Missões. Quem não conhece o pastor João, hoje vai conhecer. Fique de pé, pastor. Ele vai estar mais conhecido ainda, que ele vai estar vindo aqui todo mês, eu acredito. Se não todo mês, mas quase todos os meses. A gente já está até acostumado, ele vai embora amanhã, já estamos com saudade. Estava falando para o pastor João que a gente sente até assim, parece que ele está amparado. Quando o nosso líder está perto de nós, esse é o sentimento que nós temos. E também temos o pastor Kleber Souza, e a sua filha Jamile, Gemima, troquei de Jamile, Gemima. O pastor Kleber é o tesoureiro, né, da Secretaria de Missões, também cuida de igreja, da obra do Senhor, também é presidente do campo, ali na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. E hoje para nós é uma honra, será o preletor da noite, que vai estar ministrando a palavra. E a Gemima, sua filha, vai estar louvando ao Senhor, né, adorando ao Senhor também conosco nessa noite. A irmã Maria, irmão Wilson, ali de Chapadão do Céu, que nos dão a honra de estar conosco, vão vir outras vezes também, esse creio. Eles são os representantes ali de Chapadão do Céu, que estão fazendo a obra do Senhor, e nós, como igreja, apoiamos, ajudamos naquilo que pudermos. É para isso que estamos aqui, somos um corpo só, né? E andamos unidos no amor do Senhor Jesus Cristo. A dona Rosa, o seu Adelson, há uns dias atrás esteve aqui com um desejo, eu estava vendendo uma rifa, um desejo muito grande de comprar a sua cadeira motorizada, e hoje ele vem para agradecer a Deus pela sua bênção. Vamos entrar hoje. Saímos da beleza, estão libertados. Sexta-feira nós estivemos no lar dos irmãos, fizemos um culto abençoado, e ele apresentou para nós a sua conquista. E a sua alegria, irmã Adelson, a sua alegria, irmã Rosa, também é nossa. Né? A vitória de vocês também é nossa. Amém? O Bruno e a Jamile estão ali, são de casa. Né? A semana passada deram uma notícia muito boa, querem passar por um discipulado, as apostilas já estão impressas. E creio em Deus que essa semana a gente começa a fazer esse discipulado para a honra e glória do Senhor. Os demais irmãos são da casa. Nós somos gratos pela vida de cada um dos irmãos que Deus tem colocado aqui conosco para fazer a obra do Senhor. Para apresentar a Ângela? Não? Pensei que era. Obrigada. Só uma lição para ele. Continuamos adorando ao Senhor. Quero convidar aqui a nossa irmã Neiva e em seguida a irmã Adriana. Vão estar adorando ao Senhor nessa noite, amém? Amém! Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia, Deus ele é fiel, e Ele se faz presente aqui nessa noite. Nós estamos na igreja com a paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus em João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe um Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu por ti e por mim. Quer declaração de amor maior que essa? Não existe. Vamos louvar junto com o Senhor e dizer para Ele que estamos aqui para servi-lo. Em qualquer circunstância, estamos aqui. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor. Receba, Senhor, a minha adoração. Receba, Senhor, o nosso louvor nessa noite. Aleluia. Toda honra e toda glória.
Glória a Deus, aleluia. Cumprimenta todos os capazes do Senhor, amém? Vamos continuar adorando esse Deus maravilhoso aqui essa noite. E eu creio que o Espírito Santo já está na casa. Aleluia. Glória a Deus.
Eu quero estar além de tudo, porque eu não pertenço a esse mundo. Estamos aqui, mas não viemos aqui para ficar. Uma hora vamos nos encontrar com nossa herança e viemos estar preparados para isso. Quero dar a oportunidade na semana de deixar para no céu, para fazer aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Em seguida, vamos ouvir o ofertório. Será um momento de adorarmos a Deus com os nossos princípios e ofertas. Desde já quero dizer para os irmãos que ali atrás nós temos o QR Code e temos também a maquininha. A oferta, assim, conforme Deus colocar no seu coração, amém? Então nós vamos ouvir a Maria em seguida, o presbítero José Antônio vai fazer o momento do ofertório para a glória de Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A gente tem muita alegria, né? Que a gente estamos aqui, né? Para cultuar o nome santo do Senhor junto, né? A palavra de Deus fala que com balde com suave é que os irmãos vivem em união, né? Que a gente tem essa união e os irmãos tenham por nós também. A gente esteja lá nos ajudando sempre, né? É maravilhoso, né? Essa união no Senhor, né? Que nós, muitas vezes as pessoas lá fora têm uma união, pensam que a união, mas não é uma união verdadeira. Essa que nós temos aqui, nós sabemos que nós podemos contar com os irmãos, estar junto com os irmãos quando precisar, né? Quando eles precisarem, a gente também precisar, né? Eu quero ler aqui na palavra de Deus. Justo é o Senhor e retos são os seus juízos. Os testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, portanto, teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos. Que nós vamos lembrar, né, desses mandamentos do Senhor todos os dias das nossas vidas, para não pegar contra ele, né? E nós agradeço a minha oportunidade. Graças a Deus. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 10, como nós já conhecemos essa leitura. É o único momento em que Deus faz uma promessa e ele se deixa ser cobrado logo em seguida. Deus sempre prometeu muitas coisas a Israel, independentemente de situações. Todos os profetas vieram com a palavra de Deus. Deus sempre puxando a orelha primeiro e depois prometendo promessas de prosperidade em seguida. Mas nessa palavra aqui, ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova. A quem Israel vai fazer prova? A Deus. O único momento na Bíblia em que ele fala fazer prova. Se eu não derramarei sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra e a vide do campo, e não vos será estéril. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ofertai a sua alegria na casa do Senhor nessa noite. Vamos, feche os teus olhos. Vamos fazer um pequeno momento de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos entregar esse momento, Senhor, esse momento único e agradável perante os teus olhos. Aqueles irmãos que trouxeram, Senhor Deus, seus dízimos, suas ofertas, suas contribuições com alegria para a sua casa nessa noite, abençoe de uma forma gloriosa. E aqueles que trouxeram a sua presença, é a melhor oferta nessa noite aqui nesta casa.
Aqueles que também têm desejo de ofertar, Senhor, mas não ainda estão tendo condições, que o Senhor venha preparar grandes condições para os seus filhos ofertarem e dizimar na sua casa. Aqueles que não têm emprego, que o Senhor venha abrir porta de trabalho. Aqueles que estão precisando de aumento de salário, que o Senhor venha, Senhor Deus, estar concedendo esta bênção, assim sendo da sua vontade. Aqueles que precisam, Senhor Deus, galgar coisas melhores em sua vida financeira, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoe de uma forma gloriosa nessa noite, Senhor. Assim nós te pedimos, e já nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Nós, Jesus, quero estar convidando a irmã Gilma, que vai estar adorando ao Senhor nesse momento, e logo em seguida ela já vai orar pelo pastor Kleber, que vai estar ministrando a palavra do Senhor no nosso coração nessa noite. Salve a todos com a graça e a paz, amém? Quem está feliz está na presença do Senhor, glória a Deus. Porque nós estamos aqui porque foi pago um preço na cruz do Calvário. Não foi de graça, mas foi pela graça do Senhor nas nossas vidas. Porque não leva em consideração o que merecemos ou o que somos, mas é o que Ele pode fazer por nós, amém? É Ele quem faz, é tudo dele, para Ele e dele. O que é que nós somos diante desse Deus? E mesmo assim Ele nos escolheu para fazer parte dessa obra que é a dele. Amém? Então vamos adorar ao Senhor. Vamos continuar adorando o Senhor, na verdade. Nós já iniciamos o nosso culto, e o culto ele é isso. Ele é um ambiente onde ativamente nós nos derramamos na presença desse Deus. Muitas pessoas ele costumam falar, né? Eu vou assistir o culto. Nós não vamos assistir o
Thank
Oremos a Ele. Senhor Deus, meu Pai, nós já sentimos a Tua presença neste lugar, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é vivo, o Senhor vive, o Senhor continua se movendo no meio da Tua igreja. Nós queremos apresentar a vida do pastor Cleber, Senhor, e a palavra que o Senhor criou a Ele para transmitir os nossos corações nessa noite. Nós queremos pedir que nesse momento Teu Espírito, Senhor, continue abrindo os nossos corações, continue, Senhor, preparando o solo, o terreno dos nossos corações para receber essa palavra que será ministrada, para que ela frutifique e continue nos fortalecendo em Ti, que é a nossa rocha, meu Deus. É no nome do Teu Filho que nós te pedimos e te agradecemos desde já. Amém. A minha saudação, amada igreja, em nome do Senhor Jesus, a todos que já se encontram conectados também nessa transmissão ou haverão de conectar em um outro momento, também salvo em nome daquele que nos deu a estabilidade eterna, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
amados irmãos, nós temos procurado nos posicionar quanto noiva do Senhor Jesus Cristo. E a questão é: será que eu estou preparado para esse grande momento em que Ele virá buscar a sua igreja? O momento da ceia é o momento onde nós devemos arguir a nossa consciência a respeito dessa realidade, desse fato de que Cristo virá buscar a sua igreja. E a palavra que eu quero direcionar hoje é sobre essa preparação da igreja do Senhor. Algo que está vinculado pessoalmente a cada um de nós. Como eu tenho me preparado diante desse quadro que nós contemplamos da corrupção, da degradação moral que tem afligido o povo de um modo geral. Não falo só do povo brasileiro, mas do povo do mundo, da igreja do Senhor. Será que a igreja do Senhor tem se esquivado de se deixar ser ludibriado pelo que o mundo oferece, pelo que temos aí para enmoldar os nossos corações? Vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 2, versos do 12 ao 13. Essa semana eu fui indagado por um jovem senhor que perguntou: pastor, por onde o senhor tem andado? Que o Espírito Santo tem cobrado da igreja, tem revelado para que nós venhamos executar. E eu achei interessante essa pergunta dele, porque o Senhor há 10 anos me instigou a preparar a igreja para a vida dele. Não para esse momento especificamente, mas por uma questão de aculturação. Porque nós vivemos um momento. Em vivermos um momento, a gente administra as circunstâncias e as situações de maneira que venhamos tentar resolver circunstâncias do presente. Mas se nós andamos em fidelidade com Deus, nós vamos procurar nos preparar para quando o noivo se manifestar, nós, igreja do Senhor, estejamos prontos para sermos arrebatados no abrir e fechar. Porque a gente muitas vezes, vivendo as circunstâncias do momento, nós estamos tão ocupados, entenebrecidos por elas, que nos esquecemos de que nós não pertencemos a este mundo. E assim vem a embriaguez das preocupações e das ocupações da vida. Amados irmãos, devemos estar lúcidos a bem dessa esperança e viva esperança. E nesse propósito, eu quero falar com os irmãos hoje sobre coerência cristã. O que é coerente para o cristão? O que é coerente para a igreja do Senhor nesses dias? O texto sagrado diz o seguinte: todos encontraram. Hoje um jovem senhor me advertiu que eu tinha que esperar, era bom aguardar que os outros achassem o texto. Tiago, capítulo 2, 12 e 13. Então vamos aguardar os irmãos encontrarem. Quando encontrarem, digam amém. 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 Diz o seguinte: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Podem se assentar lá, meus irmãos. Vamos refletir junto nesse texto. A vida do cristão deve ser pautada ou regida em princípios que nos conduzam em liberdade. Nesse propósito, alguns irmãos talvez fiquem contrariados. Liberdade, mas que liberdade é essa? A liberdade do amor, a liberdade pela redenção. Quando Moisés foi libertar o povo do Egito, a palavra era
deixa o meu povo livre para me adorar. Para adorar a Deus, nós temos que viver a liberdade da nossa essência e do nosso caráter. Não é libertinagem, não confunda liberdade com libertinagem, mas essa liberdade de não ser cativo, nem conduzido por mandamento esse, mandamento aquele, porque em Cristo nós já fomos libertos, mas libertos para andarmos na presença dele, em retidão, moldando o nosso caráter segundo a imagem daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Gálatas 5, versículo 1 diz o seguinte: não precisam os irmãos procurar. Vou tentar ler aqui para que os irmãos venham assimilar melhor aquilo que o Senhor quer falar no seu coração, quer deixar em seu coração, para ser ruminado depois e assim compreender melhor o que é que Deus quer instruir. Gálatas 5, versículo 1 diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Nós éramos escravos dos nossos desejos e das nossas vontades, mas em Cristo nós fomos libertos do jugo da escravidão, porque o povo judeu, os líderes judeus, se utilizaram da norma que veio para conduzir cada um de forma peculiar e exclusiva. Agora eles se utilizaram da norma da lei, do estatuto, para oprimir, para acusar, para fazer opressão ao povo. E o povo agora já se sentia sobrecarregado. É tanto que Cristo oferece um jugo suave e um fardo leve para que a gente possa levar. Então, amados irmãos, nós temos que procurar andar nessa liberdade, porque temos conhecimento. À medida que vamos conhecendo a Cristo, vamos moldando a nossa mente. Igual Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, para que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação de quê? Da vossa mente. Que transformação é essa da mente? À medida que nós vamos tendo conhecimento da revelação escriturística, a gente vai se adequando a essa palavra. Não é uma normativa, não é uma obrigatoriedade, mas agora é Deus moldando a minha e a sua mente e mostrando como nós devemos nos conduzir. Essa é a liberdade que nós devemos começar a nos conduzir diante de Deus, o nosso Senhor. Deus nos chamou para a liberdade, amados irmãos. Não se sinta obrigado a fazer isso ou aquilo, mas viva a liberdade que Cristo lhe deu. E à medida que Deus for revelando na sua mente, trazendo ao entendimento por que eu devo transformar e me moldar a determinada circunstância, aí eu vou moldando a minha vida. Nessa liberdade, amados irmãos, nós temos que dar lugar ao direcionamento que Deus vai nos dando. Se nos declaramos ser cristãos, aí eu digo bem, se falamos de uma determinada maneira, assim também venhamos viver. Isso é o que eu chamo de coerência cristã. Se eu digo que sou cristão, então eu tenho que andar como um cristão. Se nos declaramos ser cristãos, o nosso alvo deve ser Cristo. E, portanto, nos compete anunciar de forma prática na conduta do nosso viver. Se eu digo que sou crente, hoje crente é aquele que confessa a Cristo Jesus como Senhor. É aquele que crê que o estilo cristão vale a pena ser vivido, vale a pena ser enfatizado. E eu vou pregar esse Cristo, não só de palavras. Eu vou pregar esse Cristo com a vida. Glória a Deus. Minha vida deve mostrar em quem eu creio. Minha vida deve anunciar aquele que deu a sua própria vida para que a vontade de Deus fosse estabelecida em cada um de nós. De tal maneira falar, de tal maneira proceder, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da
liberdade. Porque foi para a liberdade que Deus nos chamou. A nos sentirmos livres na presença dEle, para adorarmos a Ele com toda a intensidade do nosso ser, sem impedimento, sem julgamento, sem que alguém esteja nos dando diretrizes normativas para que assim venhamos adorar a Deus. E eu não estou falando, mais uma vez eu ressalto, de libertinagem, mas dessa liberdade que nos aproxima desse Deus que é único, que é exclusivo para todo aquele que crê na redenção proposta no seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso é preciso triunfar sobre nossa própria natureza e viver o sobrenatural de Deus cotidianamente. A nossa luta não é contra demônios. A principal luta para que a santidade seja estabelecida não é contra eles. Apesar de termos lá em Efésios que a nossa guerra é contra os principados e potestades que se encontram no lugar celestial. Mas para que a santidade seja estabelecida nesse âmbito, amados irmãos, o que chega como empecilho na nossa vida é a nossa natureza. É o que deve ser mortificado em cada um de nós. E o que é o sobrenatural de Deus? No natural, no meu natural, eu devo procurar aquilo que me agrada, aquilo que me satisfaz, aquilo que supre as minhas necessidades. Eu devo me projetar para a vida, para ter um emprego que eu tenha suficiência, e nesse emprego eu possa também subsidiar todas as minhas necessidades e vontades. Esse é o nosso natural. Esse é o natural do homem. Mas o sobrenatural de Deus é você ser guiado por alguém que você não vê, por alguém que você conversa intimamente por fé. O sobrenatural é viver acima do natural. Significa isso. Não é simplesmente chegar e procurar demônios para expulsar, necessitados para suprir as necessidades. É a religião e a verdadeira religião. E a religião significa o religar com Deus, porque você retrata a bondade de Deus através das suas atitudes. Mas viver esse sobrenatural de Deus é eu começar a olhar para dentro de mim, perceber os meus hábitos falhos e achando e nos encontrando, compará-los com Cristo. E assim a gente vai fazendo essa troca. Será que eu posso mudar por tal hábito do meu Senhor e começar a andar conforme Ele andou, ser como Ele foi, agradar a Deus acima de todas as coisas. Amados irmãos, para o mundo isso é fraqueza. Você abrir mão do seu caráter, de suas vontades, para nesse lugar estabelecer a vontade de outro. Mas para Deus é o reconhecimento de um caráter falho para estabelecer nesse lugar alguém que venceu sobre todas as coisas. Cristo venceu sobre todos os desejos e vontades da carne. Quando nós começamos a abnegar de nossas vontades, nós vamos estar cumprindo aquilo que Cristo estabeleceu. Aquele que quiser vir depois de mim, negue-se a si mesmo. Isso é abnegação. Eu abnegar das minhas paixões, das minhas vontades, dos meus conceitos, dos meus ideais, dos meus ideais. E procurar agora os ideais de Cristo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. E o que é a cruz? Eu falei em outro momento que a cruz não é o seu trabalho. A cruz não é o seu filho que supostamente esteja te dando problema. A cruz não é a sua esposa, talvez seja um grave ou não seja na sua vida relacional. A cruz não é o seu esposo. A cruz é o seu ministério. É aquilo que você tem que fazer
no reino de Deus. Se você é líder de louvor, a sua cruz é o louvor, é o seu serviço no reino. Se você é alguém que faz a recepção da igreja, a sua cruz é a recepção da igreja. Ainda que venha alguém querer tirar você do sério, você não vai desistir de carregar a sua cruz, porque Cristo não desistiu da cruz por nada. Em cima de oposição, sendo rejeitado, sendo desprezado pelos melhores amigos dele, mas ele carregou a cruz até o fim. Amados irmãos, nós temos uma cruz proposta a todos nós. Assuma a sua cruz, o seu ministério. Essa igreja é uma igreja missionária, porque ele está entrando missionário. E não desista nunca da cruz que Deus já colocou em suas mãos. E ser fiel enquanto Ele condicionar esse projeto em suas mãos. Esse projeto não está nas mãos do pastor Fontenelle, não. Esse projeto está nas mãos dessa igreja. Para que a vontade de Deus seja conhecida nesta cidade. E alguém pode falar, mas não existem outras igrejas? Sim, cada igreja tem uma peculiaridade. No povo de Israel eram 12 tribos. As 12 tribos tinham uma peculiaridade dentro de Deus. Procure-a de vocês e consolide o chamado de vocês. Não é para dar satisfação ao homem, não. É para mostrar a Deus que vocês estão sendo fiéis a Ele. E nós louvamos a Deus por termos uma igreja que busca fazer a vontade dEle em lugares tão distantes. É distante para mim, né? É para vocês que nasceram aqui. Esse é o contexto de vocês, essa é a realidade de vocês. Aqui começa a Jerusalém de vocês. Vocês devem começar a testemunhar, mas nós estamos lá e nos preocupamos como a igreja de Chapadão do Sul está se portando. Nossa preocupação é essa. Não é buscar irmãos por questões financeiras, é buscar almas para suprir a necessidade deles com esse suprimento que é a vontade e a palavra de Deus em nossas vidas. Amados, somos cristãos. E se somos cristãos, devemos concentrar a nossa atenção a essa missão. Eu falava, nós conversávamos conosco sobre pessoas que vêm do Nordeste para trabalhar aqui, quando chega aqui, o foco é o quê? O trabalho. Nós não pertencemos a esse mundo. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. O foco deve ser em quê? Na vontade dele, nesse trabalho dele. Vamos consolidar. Se é fazer com que a igreja seja consolidada no propósito de que vidas sejam alcançadas pelo verdadeiro conhecimento da palavra, vamos executar. Porque Deus tem grande recompensa para isso, amados. Vamos fazer a missão do nosso Deus, estabelecer o reino dele acima de todas as coisas, vivendo o sobrenatural de Deus, que é fazer a vontade dele. Às vezes a gente acha que o sobrenatural é simplesmente eu chegar aqui, porque não é eu que vou curar, tem alguém doente, eu vou orar para Deus curar, eu sou só um intermediário e Deus cura, porque se Ele trouxe do nada a existência o que hoje existe, você imagine fazer um conceito. Então é esse Deus que nós servimos. Ele vai curar. Mas isso não é o sobrenatural que nós somos chamados para evidenciar. O sobrenatural que nós somos chamados para que seja visto, seja nos adequarmos à vontade dele nesse tempo. Não por mera satisfação eclesiástica, mas porque eu tenho intimidade com esse Deus soberano. Porque eu converso com esse Deus soberano. E Ele vai direcionar os meus e os seus passos por onde nós formos. E nós já não nos dominamos. O meu desejo, a minha vontade pessoal
está na cabine do caminhão dirigindo todo mundo ali fora. Mas Deus me atrapalhou nesse projeto. Deus fez eu virar ficar debaixo dele. E aí ele disse que estava me dando mais uma chance. E eu resolvi um dia me render. E rendido estou. Não para buscar a minha autopromoção, mas para que o nome dele seja evidenciado. Pregando uma palavra que não é minha, pregando um ideal que não é meu, mas vendo a glória dele ser manifestada. Amados irmãos, façamos menção daquilo que nós testificamos ser, para que a glória dele seja manifestada em cada um de nós. Andar no Espírito ou sobrenatural. Há um texto em Gálatas 5,16 que diz: andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Vivei no Espírito, mas também andai no Espírito. Qual é a diferença? Se o texto coloca essas duas circunstâncias, qual é a diferença entre viver e andar no Espírito? Uma coisa é certa: andando no Espírito, eu não vou dar satisfação, ou seja, não vou dar espaço na minha vida para os desejos e as vontades carnais que estão em mim, porque essa é a minha essência. Deus nos conhece e sabe que somos pó. Paulo, escrevendo em outro momento, ele vai falar que existe dentro de nós essas duas naturezas, essa carnal e essa do Espírito. Mas ele percebeu que quando ele queria fazer o que era bom, de repente fazia o que era mal. Ele percebia que essa era uma essência da carne dele. Deus sabe que nós temos essas duas essências dentro de nós, que nós podemos mudar essa realidade com base no direcionamento de Deus em nossas vidas. Mas vamos entender qual é a diferença de viver no Espírito e andar no Espírito. Em Efésios 2:1 diz o seguinte: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É nós viver no Espírito, é você conhecer que existe um Deus que em tempos eternos ele elaborou um projeto de redenção para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. E isso fica só no campo do conhecimento. É você saber que existe o Filho unigênito, que é o recurso de nossa libertação, e se contentar com esse conhecimento e até defender eles em muitos lugares. Viver no Espírito é você saber que Deus se preocupa com você, porém não externar nenhuma mudança, nenhuma transformação. Andar no Espírito, amados irmãos, é você seguir a direção de Deus. É você conversar com Deus, Ele responder, e você de imediato começar a mudar seus hábitos, seus costumes, dando lugar à vontade de Deus. Uma certa vez um jovem Senhor chegou para mim: você não tem medo de seguir esse suposto direcionamento de Deus que você tem? Aí eu respondi na lata de cabeça, porque ainda tinha quebrado a cabeça bastante. Isso só me arrependi quando eu segui o meu direcionamento. Mas quando eu resolvi me render aos pés do Senhor, não tem lugar mais seguro do que estar no centro da vontade de Deus. Não tem. Deus abre porta. Deus manda a gente ir para um lugar que a gente não sabe nem como é que vai ser. E Ele diz que a estratégia é dele, o plano é dele, é Ele quem vai fazer.
seremos só um instrumento nas mãos dele. E as portas é como se fosse abrindo. É como se o mar vermelho fosse abrindo e nós fomos passando ao meio. As dificuldades vão surgir, vão até surgir. Mas Deus dissipa como nuvem ao ouvir. E você vê o nome para onde você vai. Amados irmãos, não perca de vista a direção que Deus pode te dar. Andar no Espírito é ter vitória sobre a carne, ser guiado pelo Espírito de Deus. Romanos 8, 13 ao 14 diz o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são feitos filhos de Deus. Glória a Deus. E diante desse Deus, amados irmãos, só teremos vitória. Não quer dizer que não tenhamos algumas dificuldades. Cristo veio ao mundo para fazer a vontade de Deus na expressão de sua morte expiatória. Ainda teve aqueles que se posicionaram contra ele, os religiosos da época. Faziam um montinho para pregar Cristo numa falha. E Cristo estava naquela posição de misericórdia. Porque o texto que nós lemos diz que o juízo é sem misericórdia para aqueles que não exercem misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Em muitos momentos que vinha os escribas, os fariseus, com uma situação sem saída para nós homens. Cristo, num pensamento de tentar alcançá-los, fazia-os refletir naquela situação e constrangia a todos com a palavra de sabedoria. Meus amados irmãos, o que nós estamos aqui querendo direcionar os irmãos, que se nós andarmos na presença de Deus, segundo a vontade dele, nós vamos viver momentos de vitórias que para o mundo não podem ser significativas, porque expressa o amor dele, expressa a graça dele, e não o sentimento de condenação, e não o sentimento de vingança, mas o sentimento de restauração, de resgatar o perdido, de restaurar a vida daquele que na nossa concepção ou na nossa visão é irreconciliável. É uma pessoa que não tem como mais trazer a restauração. Mas a vontade de Deus é que enquanto a graça persistir, o número maior da vida se alcançar. Seja ele um assassino, seja ele um adúltero, seja ele o que for, porque diante de Deus não existe pecadinho nem pecadinho. Mas nós cristãos devemos começar a manifestar esse amor de Cristo que nos alcançou, até para aqueles que nasceram, se criaram em contexto onde os princípios de conduta não são tão evidentes. Vivem aí a lavandeira, ao alegre, conforme a vida quer os conduzir como eles vivem. Nós cristãos devemos ser esse referencial do que é certo, do que é correto, do que é reto, para que a glória de Deus seja manifesta. Porque segurança nós já temos, a segurança eterna da salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Porque nem a morte, nem a tribulação, nem a angústia, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Andar no Espírito significa andar na direção de Deus, e andar
andar na direção de Deus é evidenciar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Queremos andar de forma sobrenatural. Não pense que é só expulsar demônio, porque quando você está na presença de Deus, precisa você declarar a palavra no simples fato que você em algum lugar, ele já se retira. Ele já se retira, porque chega a luz. E a luz que brilha em nós não é a luz meritória, porque eu ando vigiando, porque eu ando me policiando, retirando hábitos errados da minha vida, e assim essa luz está brilhando em mim. Não, a luz que brilha em nós é a luz de Cristo. Nós fomos iluminados por Cristo. Nós andávamos em trevas, longe de Deus, mortos em nossos delitos e pecados. Cristo foi essa luz que brilhou no horizonte. Ele é para quem nós devemos olhar, moldar nossa vida. Ele é o modelo, ele é o padrão do que é certo, do que é correto, do que é reto. Concupiscências da carne, nós devemos conhecer os hábitos da carne, para que a gente possa se desviar deles. É algo nosso. Não posso chegar no momento de oração e consagração e dizer: Senhor, tira tal desejo de mim, tal vontade de mim, porque isso compete a mim e a você. Começarmos a extinguir, a tirar isso de nós. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Se nós formos ministrar só sobre isso aqui, eles têm uma noite inteira para discutir sobre essas práticas aplicadas na vida de cada um de nós e como nós devemos nos desviar dessas questões. Mas o nosso alvo é o quê? Se nós somos cristãos, nós devemos olhar para Cristo, de tal maneira falar, de tal maneira proceder. Nós vamos nos desviar desses atributos da carne que compõem o caráter daquele que quer viver na prática mundana. E sabe uma coisa? A gente acha que a gente fala, não está lá fora. Paulo não está aqui. O mundo está na minha vontade, no meu desejo. Quando eu me entrego às minhas vontades, aos meus desejos, estou vivendo o mundo com os seus prazeres e as suas oportunidades deliberadas de viver esses prazeres que ele oferece, porque o desejo não é minha. Eu tenho que mortificar esse desejo, essa vontade, para passar a estabelecer a vontade de Deus na minha vida. Eu não sou instrumento da vontade de Deus neste mundo, então eu devo começar a sacrificar essas coisas e viver o sobrenatural de Deus. Andai no Espírito e não satisfarei as concupiscências da carne. Concupiscência se refere a um vil desejo. E a gente deve começar a separar o que é desejo de necessidade. Nós temos necessidade de alimento, nós temos necessidade de roupa, de álcool, mas a gente quer além. Aquilo que não é necessidade. Muitas vezes a gente vive angustiado, porque muitos têm suas vontades supridas, seus desejos. Quando nós cristãos, se tivermos com o que comer e nos vestir, estejamos contentes ao que Deus nos aconselha, porque o que vier além disso, louve a Deus, é graça de Deus para satisfazer cada um de nós. Mas se não vier, não se preocupe.
consumismo, não seja escravo do consumismo. Seja equilibrado. Viva de maneira ponderada. Pondere em tudo e viva com equilíbrio. Buscando, sobretudo, fazer a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Sob a lei da liberdade, nós temos que viver segundo as nossas convicções que foram estabelecidas pela sua palavra, como quem vai dar satisfação à lei, ou ser julgado pela lei da liberdade. 1 Coríntios 6, 12 ao 13, o irmão não procure, mas vou tentar falar de maneira que os irmãos possam compreender. O que é conveniente ao cristão? Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Glória a Deus. O que é conveniente ao cristão é isso. Mas tudo está aí dentro de nós. Não se deixar dominar pelos prazeres e a sensualidade da vida, onde não há edificação. Não buscar o que é propriamente nosso e abandonar o egoísmo e se dedicar a desprender a atenção à necessidade de outro. Aí Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios 6, 12 ao 13: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto esse como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o povo. Ele estava falando aqui, nesse contexto, para comidas sacrificadas a ídolos. E antes desse aqui, ele fala o seguinte: o ídolo nada é, o ídolo nada faz. Se você não tiver uma intenção de ter um seguimento, vamos dizer assim, de uma adoração, esse suposto culto não vai valer de nada. Não vai valer de nada. Mas essa parte, quando ele fala, porém o corpo é para, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o povo. Que o seu corpo seja instrumento da glória de Deus. Aleluia, Jesus. Ofereça o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Uma certa vez um jovem se converteu e chegou num culto de domingo na igreja e falou: pastor, que vale? Será que esse meu culto está valendo a pena? Porque eu estou aqui, mas pensando naquela festa que está sendo ali, está valendo a pena esse culto? Aí eu disse: a sua vontade já está lá, é isso? Ele disse: é. Mas a vontade de Deus é que você esteja aqui, não é isso? Ele disse: sim. Qual é a vontade que está sendo mortificada aí? Sabia. E a vontade que está sendo enfatizada? A do Senhor. Então o nome do Senhor está sendo glorificado na sua vida, rapaz. Glória a Deus. Que preocupação é essa? Esse é o verdadeiro culto. Porque você está sacrificando sua vontade para que a vontade de Deus seja estabelecida. Tudo é conveniente, ou tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E o que é conveniente? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Glória a Deus. E quando nós falamos de reino de Deus, é de que a vontade dele tenha primazia em nossas vidas. A sua justiça está falando das relações fraternas, de que eu considero o meu irmão mais importante do que eu mesmo. Aleluia. Quando isso acontece, amados irmãos, está aqui o rico, está aqui o pobre, mas a equidade de Deus paira nesse lugar. Não existe lugarzinho especial para fulano, para cigano, porque todos somos irmãos. Glória a Deus. Qual é o filho que a mãe ama mais? Ela pode até ter preferência, não, mas ela ama todos de igual modo. Leve o seu um deles, porque ela vai sofrer da mesma forma, por um por outro. Amados irmãos,
tudo é lícito. Às vezes a gente quer fazer as coisas escondidas e fulano de ciclano, mas sabe uma coisa? Deus vê todas as coisas. É a Ele que nós vamos dar satisfação. E Ele não vai colocar barreira, vai sempre dizendo, isso aí não é isso. E um cristão faz, mas fica à vontade. Há um escritor que escreveu nas Sagradas Escrituras, ele diz, fazei de tudo que lhe vier ao alcance para fazer. Tenha prazer de tudo que o mundo me colocar, desfrute de tudo que vier à tua mão, ao teu alcance, mas saiba uma coisa, há de prestar conta a Deus sobre tudo que Ele faz. Nós vamos prestar conta a Deus, porque nós representamos a Ele sobre todas as coisas. Essa é a lei da graça. É a lei pela qual nós vamos ser. A lei da liberdade. Não buscar o que é propriamente nosso, abandonar o egoísmo e se dedicar a desprender a atenção, a necessidade do outro. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outro. Aí você pode se perguntar, eu vou viver em função de outra pessoa? Você vai buscar suprir a necessidade de outra pessoa, não é a vontade. Não se acha que é capaz de ninguém. Deus está me chamando para instrumento de justiça, para ser instrumento de justiça nessa geração. Se dedique a Deus para ser instrumento, para que a vontade de Deus seja estabelecida na vida de outra pessoa, para suprir as necessidades dele e não as vontades. É para isso que nós somos chamados. Sermos instrumentos de justiça nesse tempo, nessa geração. São dois textos distintos em 1 Coríntios, um no capítulo 6 e outro no capítulo 10. Um fala sobre a nossa purificação e o outro fala sobre o nosso serviço, cuidando de servir ao outro dentro de suas necessidades. E possamos viver essa liberdade, nessa perspectiva fraternal, para que a glória de Deus esteja sobre nossas vidas e nós, acima de tudo, venhamos testificar de quem somos e para quem nós vamos dar satisfação. Falar de tal maneira e de tal maneira proceder, como aqueles que haverão de ser julgados pela lei da liberdade. Se eu digo que sou cristão, no mínimo devo testificar de Cristo para outras pessoas, porque o nosso serviço não é para engrandecimento do nosso nome, mas para engrandecimento do nome daquele que nos chamou, daquele que nos vocacionou, o nosso Deus. E assim procedendo, estaremos aguardando a bendita esperança, que é a vinda de Cristo, nosso Senhor amado. Se assim nós procedemos, se assim nós caminhamos, não tenha medo de ser confundido, porque nenhum daqueles que confessarem a Cristo Jesus serão confundidos. Vão estar na glória para o nome do nosso Senhor. Possamos assim proceder, não para dar mera satisfação a uma instituição eclesiástica, mas para, acima de tudo, enaltecer o nome do nosso Deus. E assim vamos glorificar Deus dia após dia, e participando dessa mesa, que não é a mesa do pastor Kleber, não é a mesa do pastor Carvalho, não é a mesa do pastor João Fontenelle, é a mesa do Senhor. Portanto, examinar-se a si mesmo, ou seja, cada um de nós vamos nos examinar, identificando qualquer debilidade, qualquer falha na nossa conduta, algo que esteja nos afastando de Deus. O que é que você vai fazer? Assumir um compromisso aqui com Deus, diante dessas testemunhas, que essa mesa venha separar você do pecado, mas que o pecado não separe você dessa mesa. Porque eu vou dizer uma coisa:
mesa da comunhão e você, por você mesmo, se achar incapaz de participar dela, se imagine fazer parte da mesa do noivo. Se você não se acha digno de fazer parte dela, se imagine fazer parte da mesa celestial. Quando Cristo soar a trombeta aí, você mesmo está se declarando que não pode fazer parte. Mas enquanto a graça prevalecer, você pode se auto-examinar. Senhor, eu pequei. Preciso do teu perdão. Reconhecendo aqui o meu pecado, eu me arrependo de tudo que fiz. Mas eu quero fazer parte dessa celebração. Eu quero estar conectado a ti. Hoje, nós vinculamos isso ao momento do batismo. Se tem alguém aqui que não é batizado, aí você se examina e pega a oportunidade. O pastor faz trabalhar a sua vida e você ser batizado e assim participar desse momento em nome do Senhor Jesus. Assim encerro a minha ministração e passo a palavra para você. Eu trabalho e agradeço por estar aqui com vocês e poder contribuir de alguma forma para que o nome dele seja glorificado.